Primeiramente, me desculpem se tiver algum ruído por trás, não dá pra fechar a porta pra gravar porque tá muito calor. E aí pessoal, eu sou o Cris e pro vídeo de hoje eu vim trazer um tema da minha realidade, um tema que eu acho curioso e importante e cara, muita gente tem dúvidas sobre, me pergunta sobre, eu vivo explicando pra amigos meus e tal. E aí eu decidi fazer um vídeo sobre, eu li uma reportagem recentemente e decidi fazer um vídeo explicando definitivamente sobre a sigla LGBTQIA+. Primeiramente então, se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, dá uma olhadinha no restante do conteúdo do canal, tem bastante coisa divertida, tem assunto sério, tem indicações legais, tem bastante conteúdo legal. Me segue nas minhas redes sociais que elas vão estar passando aqui embaixo, também eu vou deixar no box de informações e ali vai ter bastante informação legal sobre o tema. Eu costumo compartilhar minha opinião bastante lá, principalmente no Twitter. E então é isso. Primeiramente, me deixa aqui nos comentários, vocês sabem o que significa LGBTQIA+. Foi uma evolução histórica para se hoje chegar no que a gente conhece pela sigla reconhecida mundialmente como LGBTQIA+. A sigla LGBTQIA+, ela é usada para representar uma comunidade e um movimento. Esse movimento e essa comunidade, ela é de pessoas que costumam ser invisibilizadas e marginalizadas e tem muitas vezes seus direitos reprimidos, porque elas não se enquadram nas normas sociais de binariedade entre gênero e sexo. Eu vou fazer um resuminho breve sobre essa questão de gênero e sexo, mas se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários, que daí eu acho que seria legal fazer um vídeo falando justamente sobre essa quadrante que divide identidade de gênero, expressão de gênero, sexualidade e orientação sexual, que são 4 coisas diferentes, mas que todas acabam entrando em discussão quando a questão é essa binariedade que existe. Orientação sexual diz respeito ao relacionamento íntimo das pessoas, né? Relacionamento afetivo ou sexual. Elas podem preferir se relacionar com mulheres, com homens ou com ambos, né? Já a identidade de gênero, ela tá ligada à forma como a identificação da pessoa com relação ao gênero que é atribuída ao nascimento. Todo mundo nasce macho ou fêmea, ninguém nasce mulher ou homem, menino ou menina, as pessoas nascem macho ou fêmea. As pessoas podem nascer com determinado sexo e não se identificarem e não conseguirem expressar o sexo que elas nasceram, né? A identidade de gênero que foi atribuída ao nascimento. Ou seja, uma pessoa pode nascer com o sexo masculino, só que ela não se identificar com o gênero homem, com o gênero masculino. Então ela nasce do sexo masculino, mas o gênero dela seria um gênero, talvez, né, no caso de trans, seria do gênero feminino. Ela não se identifica com as características que foram atribuídas a ela ao nascimento. Daí aqui eu já vou deixar claro que as pessoas podem ser cisgêneros, que é o meu caso, por exemplo, eu nasci do sexo masculino e eu me identifico como homem, então ao gênero que me foi atribuído quando eu nasci, eu me identifico como, e existem os transgêneros, que são os que não se identificam com o gênero que foi atribuído ao nascimento. E aí, para confundir um pouco a cabeça de vocês, independente disso, a pessoa pode ter atração sexual que não tenha nada a ver com a identidade de gênero. Ou seja, uma pessoa pode nascer do sexo masculino, não se identificar com o gênero homem, então ela nasceu masculino, é uma trans que se identifica com o gênero feminino, né, com o gênero mulher, e ela pode ser lésbica. Pode ser uma mulher trans lésbica. Então, orientação sexual e identidade de gênero são 2 coisas diferentes, mas se vocês quiserem entender um pouco mais sobre e saber um pouco mais sobre, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só falando sobre isso, para deixar bem mais claro, eu garanto. E sobre a história da sigla LGBTQIA+, como que se desenvolveu isso? Porque muita gente ainda lembra do GLS, do GLBT, mas e aí? Então, antigamente todo mundo era homossexual, isso antes dos anos 2000. Quem não se identificava com as regras binárias de atração sexual, no caso, né, homem por mulher e mulher por homem,
eles eram homossexuais e ponto. A partir dos anos 2000 começou a se falar em GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Essa sigla ela era muito usada pra viagem de galera GLS, festa GLS, enfim. Ela foi usada justamente para meio que identificar na sociedade, para que as pessoas conseguissem encontrar um grupo de pessoas com quem elas se identificassem. E isso foi tornando a comunidade mais forte. Só que o GLS, nessa época, ela não incluía intersexuais, não incluía os transexuais. Na primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos, lá em 2008, foi retirado a sigla GLS sai de cena e eles definem como sigla GLBT. E aí, cara, pesquisando pra fazer esse roteiro, porque eu não sabia da sigla GLBT, e aí tem um meme da Narcisa que ele acaba caindo por terra com isso aí. GLBT? Diversidade? Porque existiu de fato o GLBT, que eram gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Em 2008, então, sai o S de simpatizantes e entra o B de bissexuais e o T de transexuais e travestis. Daí, em 2011, na segunda Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos, as mulheres lésbicas elas começaram a reivindicar maior visibilidade, porque de fato sempre se fala em gay e acabava que elas estavam perdendo visibilidade. Então foi definido que a sigla passaria a ser LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. Depois de 2011 não tiveram mais conferências e surgiu a evolução da sigla para LGBTI, que incluiu, além das lésbicas, gays, bissexuais e travestis, incluiu os intersexuais. Eu vou explicar todas as siglas, as letras, né? Todos os significados, depois eu explico. E depois disso, se incluiu ainda o símbolo mais, LGBTI+, que é para contemplar todas as outras identidades de gênero ou sexualidades que elas não estavam inclusas nesse LGBTI+. Depois disso, novamente, teve uma outra evolução, não sei precisar exatamente o ano, mas começou-se a falar no que hoje a gente conhece como LGBTQIA+. Ele incluiu o Q de queer, que é uma palavra de origem inglesa, eu vou explicar depois também, e o A dos assexuais, e o mais continua para contemplar todas as outras identidades de gênero e orientações sexuais. Para algumas pessoas pode parecer só uma besteira, é só uma letra a mais. Mas, cara, a intenção dessas letras serem inclusas e aumentar a sigla é para que as pessoas consigam se identificar cada vez mais. Atualmente, o que mais se fala é em LGBTQIAP+, o P de pansexuais e polissexuais. Mas, em 2018, se começou uma discussão na internet e pelo pessoal que é militante, que luta pelos direitos dos LGBTQIAP+, começou-se uma discussão sobre aumentar essa sigla. Daí em 2018 se começou essa discussão para que a sigla passasse a ser o seguinte: LGBTQIACPF2K+. Eu acho que eu acertei. Demorei a decorar, mas eu acho que eu acertei. Que ela engloba todas as sexualidades e identidades de gênero, basicamente, que hoje já são mais facilmente identificadas. Mas o mas, ele ainda vem para contemplar eventuais novas identidades que as pessoas passem a se conhecer, para as pessoas que ainda não se enquadram em nenhuma dessas e tal. O que mais é usado hoje ainda é o LGBTQIAP+, mas ainda se discute sobre a questão de aumentar essa sigla para que mais pessoas possam se identificar especificamente com isso. Mas aí, vocês sabem o que significa cada uma das letras dessa sigla? O objetivo principal desse vídeo é a gente discorrer um pouquinho sobre cada uma delas para que vocês passem a entender, a questão de sexualidade, identidade de gênero, expressão de gênero, para que possam entender ou, sanar algumas curiosidades e dúvidas sobre. E principalmente para que o meu amigo da comunidade LGBT que esteja vendo esse vídeo e está cansado de ter que parar às vezes para explicar, porque uma coisa é a gente explicar para quem realmente não sabe e outra coisa é ficar batendo numa tecla que é cansativa e tal. E aí a gente sempre diz que na internet tem muita informação. E de fato, aqui tem informação. E se vocês têm curiosidade, se sabem de pessoas que têm curiosidade,
ou se vocês não conhecem sobre, é legal de ver, tá? Mas vamos lá. O L e o G são lésbicas e gays e eles designam pessoas homossexuais. Os homossexuais, eles são pessoas que têm exclusivamente atração afetiva ou sexual por pessoas do mesmo gênero, ou seja, lésbicas, meninas que sentem atração por outras meninas, e gays, meninos que sentem atração por outros meninos. Os bissexuais, eles são pessoas que sentem atração sexual ou afetiva tanto por pessoas do gênero feminino quanto pessoas pelo gênero masculino, tanto por meninas quanto por meninos. Então os bissexuais, eles se sentem atraídos tanto por meninos quanto por meninas, sem exclusividade de um ou de outro. O T é um dos que mais desperta dúvida. Do que se fala hoje é um dos que mais desperta dúvida. O T corresponde aos transgêneros, travestis e os não binários. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Basicamente, a letra T, ela fala sobre questões de identidade de gênero, não sobre atração afetiva ou sexual, mas sobre você se identificar com o gênero que é atribuído para você no seu nascimento. Então, os transexuais, que engloba tudo, os transexuais, travestis e os não binários, são pessoas que transgridem a regra heterossexnormativa social que é imposta. Eles nascem de um sexo, né? Por exemplo, nasceu do sexo masculino, com um órgão reprodutor masculino, mas pode não se identificar com o gênero homem. Então pode nascer com o órgão reprodutor masculino, nascer do sexo masculino, mas se identificar com a expressão de gênero, com a identidade de gênero feminina, de mulher. E essa questão de identificação, ela não é necessariamente do corpo, é uma questão psicológica, é uma questão psicológica. Então, havendo ou não a troca do sexo fisicamente, né, a cirurgia, isso não quer dizer que a pessoa é ou não trans, é ou não uma travesti. Isso não tem nada a ver. É uma questão de identificação psicológica. Os transexuais ou transgêneros, eles nascem com determinado sexo, né, questão biológica. Então nasce com um órgão reprodutor, por exemplo, feminino, mas ela não se identifica com o gênero que a ideologia heterossexnormativa impõe para ela, de mulher. Então, sexo feminino, em tese, teria o gênero mulher. Os transexuais ou transgêneros, eles não se identificam com essa imposição, então geralmente é o contrário. Mas existem ainda os não binários. Os não binários, eles não se identificam com nenhum dos dois gêneros que existem hoje na sociedade, de menino ou menina, homem ou mulher. Eles, independente do sexo biológico que eles nascem, eles não se identificam com nenhum dos dois. Tem o gênero fluido aqui também, que seriam pessoas que meio que durante a vida eles transicionam entre os dois gêneros, assim, sem regras específicas, mas eles ficam de fato transicionando entre o gênero homem e o gênero mulher. As travestis, que muita gente pergunta qual a diferença de transexual e travesti. Transexual e travesti não tem diferença. As travestis, essa denominação travesti, ela é muito mais uma questão política. As travestis, elas também transicionaram de gênero. Nasceram com sexo biológico masculino e transicionaram para o gênero feminino. A questão é que é uma expressão latino-americana, é da região aqui do Brasil, e eles adotaram isso como sinal de resistência. O nome travesti, que uma vez foi associado a algo pejorativo, elas tomaram isso como sinal de resistência. Então nada tem a ver aquela história de que transexual é porque fez a cirurgia e travesti. Não, tem nada a ver. De fato, se denomina um travesti por uma questão de resistência, de ter tido aquilo como exemplo de luta e tal. O primeiro Q que aparece na possível nova sigla, ele é de queer. Queer é uma expressão, se eu não me engano, inglesa,
que ela basicamente na tradução literal significa estranho, e por muito tempo ela foi uma forma de ofender tipo a comunidade LGBT. Mas a comunidade se apropriou disso como forma de luta. Queer hoje é uma forma de denominar todo mundo que não se enquadra na heterossexualidade, que é basicamente uma imposição compulsória de heterossexualidade e de cisgeneridade. Eles também usam queer para descrever as pessoas que vão além do binarismo de gênero homem e mulher. Pessoas que não se enquadram nem como homem nem como mulher. Ou homossexual e heterossexual. Então, o que foge um pouco disso também se enquadra como queer. Tem uma discussão, tem um pessoal aí que entende que, eu não tenho uma opinião formada sobre, mas que entende que drag queen estaria incluso dentro dos queer. O segundo que eu achei muito legal a inclusão, ele é justamente do questionando. Que, cara, é uma tradução literal, não tem muito o que discutir, que são pessoas que ainda se questionam sobre a sua identidade de gênero e sobre a sua sexualidade. Pessoas que ainda vivem questionando isso, não se identificaram ainda. Isso é legal porque, tipo, abre um leque para as pessoas que tipo, elas passam a se sentir incluídas pela sigla LGBT, mas não necessariamente elas têm ciência do que exatamente elas são. Sabe aquela história de que ninguém tem que sair do armário sem estar pronto para isso? É uma questão também de se conhecer. Então não tentem forçar ninguém a sair do armário, porque, cara, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mas não tentem forçar ninguém a sair do armário, porque, cara, além disso ser muito triste, a pessoa pode ainda estar de fato se questionando sobre o seu gênero e sobre a sua sexualidade. O I são os intersexuais. Intersexual é o termo que vem para substituir o que a gente antes conhecia como hermafrodita. Vou deixar passando aqui, inclusive, porque tem uma galera que é intersex e a gente não sabe, tipo, são muito famosos assim, eles são intersexuais e as pessoas não têm noção disso. O que define o intersexual, né? Que era o antigo hermafrodita? Biologicamente, quando um intersexual nasce, ela não... Biologicamente, tá? Então eu tô falando de uma questão biológica entre, tipo, sexo masculino e sexo feminino. Não é possível definir dentro dessa binariedade qual que seria o sexo biológico dela. Porque ela nasce com características tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Nossa, babei de novo. Então pode ter, tipo, questão de órgão reprodutor, genitália, pode ser questão cromossômica, tipo, o número de cromossomos pode não se enquadrar nem no sexo feminino, nem no sexo masculino. Então o desenvolvimento do corpo do intersexual, ele acaba que não se enquadra no gênero binário, tipo, homem e mulher. Justamente por ele ter características biológicas sexuais, tanto do masculino quanto do feminino. E daí no desenvolvimento do corpo, ele tipo, cromossomos dele tem alteração, porque geralmente tem tanto características do sexo feminino quanto do masculino, pode ser uma questão de órgão reprodutor, de genitália. E aí aqui eu vou abrir um ponto de discussão para um possível novo vídeo sobre a questão do intersexual. Cara, é comum que antes de 24 meses de vida se prescrevam tipo, tratamentos com hormônios ou cirurgia para enquadrar quem nasceu, né, o recém-nascido, a um dos sexos biologicamente, ou masculino ou feminino, com o objetivo de adequar ela a um dos sexos. Eu digo essa criança a um dos sexos. O que se discute aqui é que existem relatos de muitas pessoas que são intersexual que elas acabaram se tornando transexuais porque elas não se enquadraram no gênero, tipo, o gênero que elas se identificam não se enquadra com o sexo que foi atribuído, tipo, decidido por elas, atribuído a elas quando eram mais novas. Por isso que aqui é um ponto de discussão, porque muito se discute sobre deixar essa decisão de se adaptar, digamos assim, adequar a um gênero ou outro, né? Só quando a pessoa já tivesse um pouco mais de discernimento, já conseguisse se entender as características
da identidade de gênero que ela vai se entender, ou às vezes até não, sabe? Às vezes ela não tem a vontade de realizar essa mudança. Por isso que se discute. Não tenho uma opinião formada, mas eu posso fazer um vídeo sobre. Se você tiver interesse, já deixa aqui nos comentários também. A letra C, também acho que é uma letra, tipo, cara, acho muito adequada de estar na sigla, que é a letra dos curiosos. Então são aquelas pessoas que basicamente, não é que elas estão se questionando, é que elas têm vontade de experimentar toda essa fluidez, toda essa questão de sexualidade e gênero. Então é basicamente quem de fato tem curiosidade nessa fluidez de sexualidade e gênero. O A de assexual também é bem simples na real, que são as pessoas que não têm atração sexual por ninguém. Pode existir ou não uma atração afetiva, uma atração tipo de amor, de afeto e tal, mas atração sexual não existe. O P é de pansexual ou polissexual. Esses são um pouquinho mais complexos, tá? O pansexual é o quê? O pansexual, ele se sente atraído sexualmente ou afetivamente por qualquer pessoa e ele simplesmente ignora as regras de binariedade homem-mulher. Diferente do bissexual, que o bissexual ele se sente atraído por uma questão de, tipo, por homem ou por mulher, o pansexual não, ele simplesmente ignora isso. O pansexual ele rejeita completamente a noção de gênero, então ele, tipo, indiferente da pessoa ser feminino, ser masculino, ele se apaixona tanto por um quanto pelo outro, quanto essa fluidez de gênero, tipo, quanto quem não se identifica nem com o feminino, nem com o masculino. Então, basicamente, ele se apaixona por pessoas, indiferente do gênero da pessoa, de como ela se identifica, como ela se expressa, como o seu gênero se expressa, o que é diferente do bissexual, que tem essa questão da binariedade, de se sentir atraído ou por homem ou por mulher. Os polissexuais, diferente dos pansexuais, eles não se sentem atraídos por todas as identidades de gênero, como os pansexuais. Se eles têm atração afetiva ou sexual por mais de uma identidade de gênero, mas não necessariamente por todas como os pansexuais. Então, é mais de uma, rejeita a questão de binariedade, então, tipo, não necessariamente é identidade de gênero homem ou identidade de gênero mulher, mas é mais de uma, só que não é todas. Deu pra entender? Sabia? Não sabia? Agora eu tô sabendo. O F da sigla são os familiares. Os familiares nada mais é do que os antigos simpatizantes, os antigos aliados. Mas aqui, uma ressalva. Para ser considerado um dos familiares dentro da nova sigla, da suposta nova sigla, ou enfim, dentro do LGBTQIAP+, cara, não adianta dizer que tem amigos que são, não adianta dizer que respeita todo mundo, que não julga e não sei o quê. Para você ser um familiar, tem que de fato participar dessa luta, sabe? Tipo, tem que ajudar, tem que se impor, tem que ter opinião. Não basta dizer que eu aceito todo mundo, eu tenho amigos que são, não. Para ser um dos familiares ou aliados, enfim, tem que de fato se impor, lutar, ajudar, e daí sim, não é qualquer um que é aliado só porque não julga, ou porque tem amigos que são, ou porque adora gays, porque é o povo, como é que ele diz? Criatura gay, a criatura gay. Não, tem que de fato se impor, tem que ajudar, tem que participar da luta. Nossa, militei, acho que foi o momento que eu militei. Minha bateria tá acabando e eu quero terminar. Cara, e aí o 2 é muito curioso. O 2, ele é referente ao Two Spirit. Cara, apareceu uma abelha, hoje teve uma infestação de abelha. O Two Spirit, é uma identidade indígena americana que ela não se enquadra nem com homem, nem mulher, nem masculino, nem feminino. Eles acreditam que nasceram tanto com espírito feminino quanto masculino, falando de uma forma geral, tanto em sexualidade quanto gênero. Então eles acreditam necessariamente que eles têm dentro deles vivendo um espírito feminino e um espírito masculino. E o último é o K, que é de kinky, sei lá, que basicamente na tradução literal significa fetiche.
Então são as pessoas que, tipo, têm fetiches e vivem disso, digamos assim. Cara, é um termo bem complicado para falar sobre. Primeiro que não se julga nada desde que não afete o outro, que não machuque o outro. Mas eu acho que essa questão do kink tá direcionado bem das pessoas que vivem isso, sabe? Que vivem as suas fantasias, que trazem isso pra vida delas de uma forma, tipo, pra vivência delas mesmo, assim, tipo, em geral, passam a viver a fantasia delas, o fetiche delas. E o mais daí, a ideia é incluir toda essa diversidade, para incluir todas as sexualidades ou identidades de gênero que elas não se enquadram na heterossexualidade, mas que elas não estão necessariamente nesse lugar de destaque nas outras letras, por algum motivo. Mas, cara, a ideia é que todo mundo que foge desses padrões está incluída. A ideia do mais é justamente isso, tipo, quem foge dessa normatividade que possa sabe, encontrar o seu lugar, possa se sentir amparada. Como eu disse, para algumas pessoas pode ser só letras, LGBTQIA+, pode ser só letras. Mas, cara, a questão é que cada vez mais pessoas... Deve estar dando um pouco de eco. Cada vez mais pessoas se reconheçam dentro da comunidade, dentro do movimento LGBT. E essa discussão sobre aumentar a sigla, sobre uma nova sigla ou não, cara, ela é válida, ela é necessária. Eu acho que não é isso que vai ditar o que é a comunidade, o que não é, a força da comunidade. Eu não acho que isso, mas tipo, tem que se discutir, porque as pessoas merecem necessariamente um lugar, tipo, para se reconhecer, para se enquadrar cada vez mais. Tipo, cada letra representa um grupo de pessoas que só por não se enquadrarem dentro do que é socialmente construído, socialmente aceito, sofrem, tipo, violências psicológicas, são expulsas de casa, sofrem violências físicas. Eu mesmo, tipo, por ser homossexual abertamente, cara, nem sempre eu tenho coragem de andar de mão dada com meu marido. Então, tipo, é uma luta necessária, eu acho que é uma discussão necessária. A mudança da sigla eu acho uma pauta muito importante, acho que tem que se discutir isso mesmo. Não tem um posicionamento necessariamente ainda contra ou a favor. Eu acho que o aumentar isso tem seus prós e contras, mas eu acho que acima de tudo, o que acaba sendo o meu posicionamento é que muito mais gente vai se enquadrar, então talvez seja válida essa mudança, né? Tipo, aumentar a sigla para que mais pessoas possam se reconhecer dentro da comunidade cada vez mais. Tudo bem que o mas abrange todo mundo e abraça todo mundo e aceita todo mundo, mas, tipo, fácil para mim falar que sou um gay padrão, eu sou cis, eu sou branco, tipo, dentro da comunidade LGBTQIA+, eu sou dos que menos sofrem ainda. Então acho que a discussão é necessária, eu acho que tem que de fato trazer, e por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo para mostrar para vocês e para que as pessoas também entendam que existe na internet já muita informação, só tem que ter vontade de aprender e de procurar. Compreender essa luta, compreender essa diversidade, cara, é uma forma de respeito. Para conseguir entender isso, precisa entender que existem nuances, tipo, nuances em gênero, em relação afetiva, em relação sexual. Pessoal, é isso. Eu quero trazer mais algumas pautas dessas. Deixem nos comentários sugestões. Se eu falei alguma coisa errada, eu sei que é uma coisa bem complicada, mas se eu falei alguma coisa errada, deixem nos comentários, tá? Fiz uma pesquisa legal, tentei me informar bastante, mas eu quero ouvir de vocês também, a galera que de repente se identifica com a sigla. Se eu falei alguma coisa das letras que não são meu lugar de fala necessariamente, cara, se eu falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra gente aprender todo mundo junto, pra gente crescer junto. Quero trazer mais conteúdo sobre esse, quero trazer a discussão de repente sobre pronome neutro, a discussão sobre o quadrante que eu falei de gênero e sexualidade. Espero que tenha servido pra galera como aprendizado, como conteúdo. Compartilha isso com seus amigos, com seus familiares mais velhos que, tipo, cara, às vezes as pessoas não têm tanto acesso ou hábito de estar na internet ou lendo livros, então
Compartilha para que as pessoas tenham mais conhecimento sobre. Se inscreve no canal se você for novo por aqui, deixa um like nesse vídeo para me ajudar a crescer. Vou trazer mais conteúdo assim. Espero que vocês tenham se divertido, espero que tenham aprendido bastante. Me sigam nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo, vão estar no box de informações. É isso aí, até o próximo vídeo e tchau!